Boa noite, gente, ou boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo, né? Muito obrigado a todos pela companhia. Mais uma vez, nós estamos aqui para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso grupo virtual aqui, do Grupo Espírita Mensageiros, né? A cada semana, né, um estudo, uma reflexão, para a gente poder aprender um pouquinho mais, né, sobre a doutrina do Cristo, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente começar, mais uma vez, né, todos os dias que eu tenho a oportunidade de estarmos aqui, eu sempre peço para que quem está nos acompanhando, em qualquer horário, onde quer que esteja, que prepare um recipiente com água, né, para você, para sua família, do jeito que você preferir, uma jarra, um copo, a garrafinha com os nomes, como nós fazemos lá no nosso grupo Espírita Mensageiros pessoalmente. Então, gostaria de pedir para vocês pudessem preparar aí os seus... perdão. Vamos parar de balançar, né? Senão a gente fica tonto aqui. Cada um pudesse preparar aí o seu copo, o seu recipiente com água para a gente poder fazer o nosso... receber a energia vinda do plano espiritual, nos alcançando através da água energizada pela ação dos nossos irmãos trabalhadores do bem do Grupo Espírita Mensageiros, né? Logicamente os trabalhadores espirituais da nossa casa espírita. Então, enquanto eu estou falando aqui, vai lá, corre, prepara a sua água, né? Lembrando que a gente tem as nossas atividades no Grupo Espírita Mensageiro abertas ao público de terça a domingo, tem o tratamento espiritual, tem o estudo do Evangelho Passe, né? Que é hoje, quarta-feira, é só chegar lá e assistir a palestra e receber o passe. Na quinta, os estudos das obras, está sendo estudada a obra Nosso Lar, está no finalzinho do livro, e também o Livro dos Espíritos, né? Na sequência, nós teremos o livro Os Mensageiros. Quando acabar o estudo do livro Nosso Lar, começa o estudo do livro Os Mensageiros. Na sexta, tratamento espiritual para gestantes e crianças. No domingo de manhã, a evangelização das nossas crianças, e à tarde, a mocidade espírita. Então, se você quiser mais informações, é só chamar aqui no grupo que a gente passa as informações de horário direitinho para vocês, tá bom? Bom, então vamos iniciar a nossa reunião de hoje, fazendo a nossa prece. Então convido a todos vocês a fecharem os vossos olhos, a serenar a mente, o coração, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos socorrem, acolhem e auxiliam em todas as atividades realizadas pela nossa casa espírita, em especial essa nossa reunião das quartas-feiras, que tem a sua reunião presencial e tem também essa reunião virtual, onde as boas vibrações, boas energias, o socorro e o amparo energético é trazido até cada um de nós, onde quer que estejamos. Então estejamos receptivos a esse auxílio, essas energias, essas vibrações direcionadas a cada um de nós. Recebamos essas boas interferências, vamos dizer assim, essas energizações em nós, na nossa casa, onde quer que estejamos agora, cada cantinho do nosso lar, eliminando as energias desequilibrantes que possam estar atrapalhando a rotina da nossa casa, substituindo por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, de amor. Que essas boas vibrações também alcancem os nossos familiares, em especial aquele familiar que mais necessita de amparo, de socorro, de auxílio do plano espiritual. Que essas boas vibrações nos auxiliem, nos fortaleçam, nos amparem, nos equilibrem, ajude os nossos familiares também a renovarem a sua fé, a renovarem a sua esperança e continuarem a sua caminhada terrena. Que as bênçãos de Deus também sejam derramadas nessa água fluidificada, energizada pela ação dos mensageiros do mais alto, para que as energias que necessitamos possam ali ser contidas e nos auxiliar em nossa caminhada terrena. Que as bênçãos de Deus nos alcancem, fortaleçam e equilibrem hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, hoje eu vou trazer um tema aqui, mais uma vez, uma reflexão que ela nunca é o bastante, porque cada vez que a gente volta a ela,
a gente consegue enxergar um ponto diferente, tem um aspecto que nós não ainda tínhamos observado nas vezes que passamos por ela, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, no seu item 11, né, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Isso é um tema que sempre mexe conosco. Esse é um tema que sempre aborda, provoca em nós algumas reflexões muito importantes, principalmente com relação ao orgulho. A doutrina espírita, os ensinos espíritas e o próprio Cristo, se a gente for pegar e estudar com bastante atenção e discernimento as suas mensagens, sempre nos trouxe que o nosso orgulho poderia nos prejudicar, né? Sermos mansos e humildes de coração nos garantiria as bem-aventuranças, né? Segundo o próprio Cristo no Sermão da Montanha. Só que a gente ainda é um ser muito orgulhoso. E é este o grande mal da humanidade até hoje. O orgulho exacerbado. Sabe aquele orgulho que passa da conta? Aquele orgulho sem medida? Aquele orgulho que nós não conseguimos medir e que nós não conseguimos ainda domar, principalmente. Porque a origem de todos os males está no nosso orgulho. O orgulho, como nos ensina a doutrina espírita, é o pai de todos os orgulhos, é de todos os males. O orgulho é pai de todos os males. É ele que desencadeia o nosso egoísmo, é ele que desencadeia a nossa vaidade, é ele que desencadeia as brigas, as confusões, é ele que desencadeia a gente subir o tom da nossa voz em uma discussão. É ele que desencadeia nós atacarmos as pessoas que nos criticam, porque o orgulho está na base desses males. O orgulho é o pai de todos eles. E é um defeito grave que nós carregamos, que nós precisamos corrigir, que nós temos que modificar. E se a gente fizer uma análise simples, não precisa aprofundar não, uma análise simples, a gente vai ver que é verdade. Por causa do orgulho a gente discute, por causa do orgulho a gente briga, por causa do orgulho, do nosso orgulho ferido, a gente fica magoado, o orgulho dificulta o perdão, porque a gente começa a colocar condicionantes para perdoar. A gente, na verdade, para perdoar, quer humilhar a outra pessoa. Eu só perdoo a outra pessoa se ela vier aqui de joelhos me pedir perdão. A gente quer que a outra pessoa se humilhe, né? Porque a gente se sentiu com o orgulho ferido, então a gente precisa fazer ela pagar por isso. E disso desencadeia tudo os males que nós vamos enfrentando, como eu disse, né? O nosso egoísmo é para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade é para satisfazer o nosso orgulho, a nossa mesquinhez é para satisfazer o nosso orgulho. Tudo é por conta do orgulho. A partir do orgulho deriva a nossa inveja, porque o nosso orgulho não permite uma pessoa que nós conhecemos, ser mais bem-sucedida do que a gente. Nosso orgulho não admite isso. Tanto é que se você for pegar de verdade, meu amigo, a gente não sente orgulho do presidente dos Estados Unidos. A gente pode admirar, né, o poder que tem, o nível de informações que recebe diariamente, é uma admiração. A gente não inveja, por exemplo, um milionário, um bilionário, né? Essa semana saiu aí a lista dos mais ricos do mundo, né? Os bilionários. Você olha e fala, nossa, deve ser legal ter muito dinheiro. Mas você não inveja. Inveja de verdade, você sente do seu cunhado, do seu primo, do seu vizinho. Porque você não torce para ele estar mal, para ele estar na pior. Só que se ele fica numa situação melhor que a sua, aí você não aceita. Aí você inveja. Esses dias eu vi nas redes sociais, né? Uma pessoa colocou lá, as câmeras de segurança filmaram, eles conseguiram comprar um carro zero, o carro estava estacionado na porta de casa, o tio de uma pessoa do casal foi lá e riscou o carro com um prego. O tio do casal. Inveja. Inveja. É o pai de todos os males, o orgulho. Todos esses males que eu citei aqui,
estão sob o guarda-chuva do orgulho. Tudo tem a sua fonte original no orgulho, né? Então, a inveja é porque a gente não admite que uma pessoa que nós conhecemos, do nosso convívio, possa ter uma casa melhor que a nossa, um carro melhor que o nosso, uma felicidade, né? Já ouviu aquele negócio, felicidade alheia dói para as pessoas, né? Então, tudo isso é por conta do orgulho. Como assim ele é mais feliz do que eu? Mas a casa dele é pior que a minha e ele é mais feliz que eu. O carro dele é mais velho que o meu, mas ele é mais feliz que eu. Eu não admito isso. Isso não pode acontecer. A gente tem um péssimo hábito de desmerecer o trabalho do próximo, né? Uma pessoa trabalha, prospera, consegue comprar um carro, deve estar roubando, deve estar traficando. A gente nunca valoriza, né, o trabalho. A gente não vê que às vezes a pessoa levanta de madrugada, trabalha o dia inteiro, corre para todo lado, deve estar roubando. Porque o nosso orgulho não possibilita a hipótese, não admite a hipótese de nós aceitarmos de que aquela pessoa está fazendo isso pelo seu próprio esforço e nós não. Então, o orgulho, ele é vamos dizer assim, um exagerado amor próprio. E a gente ainda tem muita confusão nesse sentido, né? Porque o próprio Jesus diz, né, os 2 mandamentos que a gente precisa seguir é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar, nós temos que cuidar de nós temos que ser pessoas que acolhem a nós mesmos, não ser complacente com os nossos erros. Erramos, vamos corrigir e vigiar para não errar de novo. Esse é um ponto. Mas agora, ficar nos condenando, você é um burro, eu sou um burro, eu sou isso, eu sou aquilo, por conta de um erro que nós cometemos, isso tem efeitos até mesmo físicos no nosso organismo. Então, por isso que nós temos que nos amar. Nós temos que ter amor próprio. Sabermos o nosso valor, saber as nossas capacidades, saber os nossos defeitos e ter um olho crítico sobre aquilo que nós somos, um olho realista sobre aquilo que nós somos. Eu sou uma pessoa que tenho essa qualidade, mas eu também tenho esse defeito ou desafio que eu preciso vencer, chame como quiser. Eu ainda tenho um orgulho muito forte, eu sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa invejosa. Você precisa fazer essa análise. Às vezes o invejoso da família é você, que não quer que os seus vizinhos e as demais pessoas prosperem. Então nós precisamos ter um amor próprio. O que a gente não pode é ter um amor exagerado, um amor muito além daquilo que nós precisamos ter para nós mesmos. Nos colocarmos num pedestal como um santo ou justificar as nossas falhas com injustiça. Eu sou um injustiçado, eu sou uma pessoa que todo mundo inveja e me prejudica, né? E aí ele vai deixando o seu orgulho cada vez mais inflado, criando justificativas para ele mesmo. Sabe aquela pessoa que mente, que até ela acredita na mentira? É isso que o orgulho faz conosco. Nós vamos mentindo para nós mesmos para justificar as nossas falhas morais. Nós vamos mentindo para nós mesmos para não admitir que não somos perfeitos. A nossa imperfeição é uma dor que nós carregamos em nós. Então, isso não pode se transformar numa situação doentia, um orgulho exagerado, exacerbado, um amor próprio que nos prejudica cada vez mais. Ainda nos falta, na língua portuguesa, palavras para quantificar, por exemplo, você ter orgulho do seu filho, das conquistas do seu filho, da sua esposa, do seu marido, né? Esse é um sentimento bom, você está valorizando, você está, na verdade, admirando, né, as conquistas do seu filho, as conquistas do seu marido, da sua esposa, né? É o lugar onde você nasceu, às vezes você gosta da sua cidade, admira a sua cidade, a gente fala assim, eu tenho orgulho da minha cidade, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho do povo da minha cidade, né? A gente precisa saber discernir, né? Porque esse orgulho que nós estamos falando, que nos prejudica, que é o contrário da humildade, esse orgulho nos afasta de tudo que é bom. Esse orgulho nos afasta daquilo que nós precisamos combater em nós, né? Nos dá a falsa intenção e a sensação de que somos aqueles seres infalíveis,
que nunca falham, que nunca erram, que a culpa sempre é dos outros, né? E aí a gente não consegue administrar bem esse sentimento quando a gente é contrariado. Quando a gente recebe um não, né, a gente se sente até muitas vezes humilhado, né, mas é o nosso orgulho ferido. E a gente tem buscado, principalmente, um fenômeno que tem acontecido com as redes sociais, é o que eles chamam de logaritmo, né? Logaritmo. A partir daquilo que você demonstra interesse nas redes sociais, páginas que você visita, perfil que você segue, anúncios que você clica, as redes sociais vão criando um perfil aproximado das suas vontades, dos seus interesses, né? E até mesmo eles conseguem traçar um perfil muito próximo daquilo que você é, com idade, sexo, interesses, né? Quando você começa a entrar nas configurações de Google, de Facebook, você consegue ver que eles, mesmo que você não informe a eles, né, data de nascimento, seu sexo, cidade, interesses, eles vão filtrando a partir daqueles sites que você visita, das redes sociais que você se interessa e segue. Então eles traçam um perfil para você através desse algoritmo, né? Através desse algoritmo, eles vão fazendo com que apareça para você nas pesquisas e principalmente nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e outras redes sociais, assuntos relacionados a esse interesse que você demonstrou. Então, às vezes, o interesse diferente, eu gosto de futebol, não vai aparecer notícia de basquete para você, né? Eu gosto de livros, então, de repente, não vai aparecer informações sobre séries de TV para você. Entendeu? Então, eles vão filtrando. E nós estamos tão acostumados a esse sistema de rede social que às vezes nós temos a falsa impressão de que aquilo que nós acreditamos é a verdade absoluta. E nós não admitimos que existam outras pessoas que pensem diferente da gente, né? Só a gente vê o que aconteceu no Brasil no ano passado com eleições, né? O país se dividiu de uma tal forma, ou você era aquilo, ou você era isso, ou você apoiava um candidato, ou você apoiava o outro. Você não podia ter uma posição independente, porque você já era chamado de isentão, em cima do muro. Sempre te qualificavam de alguma coisa. Por quê? Não existe a possibilidade de admitir que a pessoa pense diferente de você, porque as suas redes sociais te mostram isso, que todo mundo que você conhece, todo mundo que você conversa, todo mundo que você encontra tem a mesma opinião que você. Então isso é um perigo para a nossa autoimagem, afeta o nosso orgulho, porque a gente passa a não ter a humildade necessária de analisar um ponto de vista diferente do nosso. É o nosso orgulho falando, não, essa sua opinião é a que prevalece. A opinião do outro está errada, independente da argumentação que ele apresenta para você, que você nem ouve, na verdade. Então, tudo isso leva para que a gente se afaste da realidade e infle os nossos egoísmos, as nossas mesquinhez, a nossa mesquinhez e o nosso orgulho, né? Então, tudo isso faz com que a gente se afaste daquilo que nós precisamos realmente vivenciar, né? O orgulho, como eu disse, ele é um conceito elevado, exagerado, que nós temos de nós mesmos, né? Um amor próprio demasiado que vira soberba. Sabe aquela pessoa soberba, snob? De repente nós passamos a ser essa pessoa com o nosso orgulho exagerado. Já a humildade, por outro lado, é uma virtude. A humildade é uma virtude que conduz a nós mesmos a termos clareza, a termos consciência das nossas limitações, sabe? O humilde, ele não se envaidece com elogio, com situação de destaque. Ele não se ilude com aquilo. A pessoa humilde, o espírito humilde, né? Ele sabe o seu valor. Ele pode reconhecer que a posição que ele está ocupando agora é fruto do seu esforço, do seu trabalho sério, mas ele não se envaidece disso. Ele não apresenta soberba, né, de querer ser melhor que as outras pessoas, né? Então, o Espiritismo ele vem mostrar para a gente
que ao longo das nossas reencarnações, nós, enquanto estamos na erraticidade, enquanto somos espíritos, nós acabamos escolhendo situações que possam nos ajudar a vencer o nosso orgulho. Quando estamos lá, sabe quando a gente está preparando o nosso plano reencarnatório? Pois é, lá a gente planeja assim, olha, eu quero vir agora nessa próxima encarnação na condição tal, tal e tal, para conseguir dobrar o meu orgulho, vencer a mim mesmo, vencer o meu orgulho. Porque na minha última encarnação eu fiz isso, isso e aquilo e não consegui, eu sucumbi ao meu orgulho. Então, de repente, as facilidades de uma vida sem esforços pode ainda mais enaltecer o nosso orgulho, né? Isso não quer dizer, gente, que somente pessoas que tenham uma vida financeira, material, tranquila, favorável, com posses, que não enfrente dificuldades financeiras, não quer dizer que aquela pessoa seja soberba, orgulhosa, né? Isso pode ter o orgulho e a humildade dentro de um palácio. Nós podemos ter pessoas humildes ocupando o trono, né? E podemos ter pessoas em situação inferior ali, né? Servidores, tudo que são orgulhosos. E da mesma coisa nas pessoas pobres, nós temos pessoas que são pobres financeiramente falando, né? Que são humildes, e outras são orgulhosas, não aceitam aquela situação, né? E é outra questão, né? Igual assim, a gente confunde amor próprio com orgulho, mas nós também confundimos humildade com pobreza. Uma coisa não tem nada a ver com outra, pobreza material, né? Então nós precisamos saber que humildade independe de religião, de posição social, de status, da mesma forma o orgulho. Isso está no espírito e precisa ser vencido, né? Então nós precisamos corrigir em nós essas questões de querer ter, de querer possuir, de querer sermos melhores que os outros, termos sempre a razão, né? Principalmente em época de rede social, está muito complicado, né? Outra coisa, sabe o que faz com que o nosso orgulho possa ficar muito aflorado? É a questão da gente querer sempre ser o melhor que as outras pessoas em tudo. Essa competição com os outros nos faz muito mal. Lembra que eu falei da inveja do vizinho, né? Eu sinto inveja do meu vizinho porque ele comprou um carro melhor que o meu. Eu sinto inveja do meu vizinho porque ele aparenta ser mais feliz do que eu, né? Então, essa competição com o outro, essa questão de querer competir com o outro, do que o outro tem, do que o outro possui, e aí a gente descontrola a nossa vida financeira, as coisas vão de mal a pior, nós passamos a ter problemas sérios dentro da nossa família, de convivência com esposa, com filhos, quando vê tudo que a gente planejava construir ruiu por conta do orgulho. Olha como está na origem de muitos males que atinge a todos nós, né? Porque dói tanto, gente, ficar para trás, porque dói tanto ver as outras pessoas na nossa frente, né? Por que a derrota tem um gosto tão amargo? Porque na maioria das vezes a gente perde para nós mesmos, e aí a gente não consegue reconhecer as nossas falhas. Por isso que o orgulho dói tanto, por isso que a derrota dói tanto, e por isso que ver uma pessoa próxima a nós, mais bem-sucedida, mais feliz, mais próspera financeiramente do que nós, nos causa tanta dor, né? Porque a gente precisa reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nossa incompetência. Por isso dói tanto, né? Um exemplo prático disso, tá? Lembre-se aí da última vez que você discutiu com alguém, tá? Você lembra, você revidou as críticas? Uma pessoa te criticou, você subiu e falou, não, você que é isso, né? Você já parou para pensar por que sempre a gente revida as críticas que a gente recebe num bate-boca? Para evitar que se repita. Para que a pessoa que está discutindo com a gente não repita, ela se sinta ofendida e não repita aquela crítica nossa. Nós revidamos imediatamente a crítica para não ter que ouvir a crítica de novo. Porque se a gente prestar atenção na crítica, nós vamos ter um olhar diferente de nós mesmos. Então nada mais fere tanto o orgulho
como olhar para dentro de nós e ver que realmente aquilo faz sentido. Vocês lembram, vocês conhecem a história da Branca de Neve? Eu acredito que todos conheçam, né? Vocês já pararam para pensar o que motivou toda a história da Branca de Neve, tudo que aconteceu com a Branca de Neve? Uma questão de vaidade da rainha. Enquanto a rainha estava perguntando, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? E o espelho estava respondendo, não, minha rainha, tu és a mais bela do reino. Tudo ia em paz. A rainha lá no castelo, a Branca de Neve lá no vale, o príncipe não sei aonde, os anões minerando lá na mina deles. Tudo continuava da mais tranquila e perfeita ordem, né? A Branca de Neve era princesa, né? Estava lá no castelo também, mas a rainha estava tranquila. Quando veio a resposta, a mais linda é a Branca de Neve, foi que tudo desandou. Porque a rainha, que era a rainha, ela vira bruxa, ela vira assassina, porque ela contrata um caçador para matar a Branca de Neve. O caçador não mata, ela vai atrás para tentar matar a Branca de Neve e move mundos e fundos para conseguir o seu intuito de matar a Branca de Neve, para o espelho voltar a responder para ela que ela era mais bela. Inveja, vaidade, orgulho. O mal está todo ligado ao orgulho da humanidade. E para isso nós temos que exercitar a humildade, conhecer a nós mesmos, combater os nossos vícios, saber o nosso valor, ter um amor próprio, mas ter a exata noção daquilo que somos. Espíritos que estamos na nossa caminhada evolutiva, buscando nos melhorar a cada dia. Para terminar, gente, uma reflexão para a gente fazer aqui. Essa mensagem, ela foi uma dissertação ditada por São Luís a Hermance Dufour, tá? Em janeiro de 1858. Hermance foi uma das médiuns, né, que ajudaram na codificação da doutrina espírita. A história conta assim, um homem soberbo possuía algumas terras. Sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que cobriam o seu campo e esse homem lançava um olhar de desdenho, de desprezo para o campo vizinho, que ele achava ser estéril. O homem levantava para cantar de galo e o outro, o humilde, ficava todo curvado, trabalhando o solo. Um recebia, olhava o campo, né, via lá o seu trigal com as espigas bonitas, cheio de trigo, e do outro lado, pouquinhas espigas de trigo, né, e um homem trabalhando, sulcando a terra. Só que aí, esse homem que tinha muitas terras e que ficava se gabando da sua produção, não estava percebendo que, na verdade, a maior parte do seu campo estava crescendo era o joio. E no terreno humilde daquele lá que estava lá trabalhando a terra, arando a terra, encurvado lá, mexendo na terra, só cresciam espigas de trigo, né? E aí o Espírito de São Luís diz assim, em verdade vos digo que o orgulho é semelhante ao joio, que afoga o bom grão. Aquele dentre vós que se julga mais do que o irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer da sua obra. Então, o que a gente precisa é olhar, ver se não é o joio que está crescendo em nós. Porque por mais que nós tenhamos virtudes, que é o trigo, o nosso orgulho, que é o joio, acaba sufocando as nossas virtudes e nos prejudicando, atrapalhando a nossa evolução espiritual. Como nos diz o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, é melhor termos menos virtudes com humildade do que muitas virtudes com orgulho. Então, fiquemos com esses ensinamentos. Trabalhemos a nossa humildade, lembrando que somos irmãos, espíritos imortais, que temos os nossos erros, os nossos defeitos, e estamos todos juntos numa caminhada evolutiva para o nosso crescimento espiritual, que contribui para o crescimento coletivo. Um grande abraço para todos vocês que ficaram conosco aqui, né, nessa nossa reflexão, e até o nosso próximo encontro.